Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação Financeira. Como você pode perceber, estamos na nossa nova temporada. E é com muita alegria que eu recebo hoje a nossa convidada, a Gislaine. Gislaine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Gislaine, gente, deixa eu apresentar para vocês. É graduada em administração pela Uni Santa Cruz e nos últimos 25 anos atua como analista administrativo em processos cirúrgicos com responsabilidade. Além disso, é microempresária individual no ramo de artesanato, onde utiliza seu dom para realizar sonhos ponto a ponto. Gente, eu gostei desses sonhos ponto a ponto. Fala um pouco disso aí pra gente, Gislaine. Então, esse foi um sonho que começou lá em 2004. Comecei fazendo artesanato para as minhas amigas, num Dia das Mães. E esse dom já é um dom que a minha mãe também tem. E assim eu comecei, fazendo o que as pessoas me pediam. Até chegou um ponto que eu criei essa microempresa, né? E continuo aí realizando os sonhos e as encomendas. Que bacana. Gente, como é bom quando a gente está bem, né? E quando a gente tem a oportunidade de realizar sonhos. Gislaine, me diga uma coisa. Você sabe como que é uma pessoa quando ela está endividada? Quais sentimentos? O que passa pela cabeça dessa pessoa? Ah, eu sei. Eu sei porque eu já passei por isso, né? É uma preocupação, uma insônia, a gente não dorme, fica irritado. É aquele sentimento de angústia constante que você não sabe como é que vai resolver aquele endividamento e acaba se endividando mais, cria-se uma bola de neve, é muito angustiante. Então fala aqui para os nossos ouvintes aí, ó. Muita gente pode estar se percebendo nessa situação. Dá palpitação, dá ansiedade. Isso, dá uma ansiedade, a gente fica com uma dor no peito, parece que vai ter um infarto até, mas é muito angustiante mesmo. Na verdade, os problemas financeiros, eu sempre falo, até nas minhas palestras e cursos, né? Eles têm um peso, eu chamo de peso descomunal, né? Porque a pessoa está sentindo sobre os ombros um peso das dívidas, do nome dela, né? Às vezes porque foi lá do Serasa, ficou nome sujo, e a pessoa ela começa realmente a se sentir mal. É E a verdade. pessoa, ela acha que não tem luz no fim do túnel. Uhum, era assim que eu me sentia. Eu não conseguia ver essa luz no fim do túnel, nem procurava ajuda porque eu achava que não tinha saída mesmo. E ficou quanto tempo sem pedir ajuda, Gislaine? Ah, eu fiquei acho que uns 5 anos. Vocês estão ouvindo? 5 5 anos sofrendo, com angústia, tentando renegociar sozinha, e dívida, e problema, e ligação. Ligação direto a qualquer hora do dia, da noite, não tinha horário. E eu sei disso porque eu passei por isso e conheço muitas pessoas que também passam por isso. E aí é irritante, angustiante, porque você não sabe o que fazer. E aquela pressão mesmo, que nem você falou, é um peso descomunal que a gente não vê saída. E por que será que a pessoa ela demora para pedir ajuda? Porque assim, Gislaine, eu que atendo muitas pessoas, as mulheres me procuram antes do que os homens. Principalmente os casados, sabe? Porque daí os homens, eles fizeram o problema e fizeram um grande besteira, às vezes investimento errado, compra errada, mas eles demoram para assumir isso e eles batem no peito falando, não, eu fiz, eu resolvo. E não resolve, não resolve, não resolve. E às vezes a esposa me liga e fala, ó, nós temos que marcar uma consulta porque não tem jeito. Né? Por que às vezes ocorre essa demora em pedir ajuda? Ah, eu acho que é o orgulho, né? A pessoa entra naquilo achando que vai dar certo, acaba se endividando mais e mais e mais. E o orgulho de assumir que errou, assumir que errou. Eu acho que é isso que é o maior problema. Você que está nos ouvindo hoje no programa, a gente está falando sobre pessoas que acabaram se endividando, mas também a gente vai falar de pessoas que saíram das suas dívidas. E como existe um passo a passo, né, uma orientação, uma ajuda. Porque na verdade a pessoa, quando ela, digamos assim, ela cai num buraco, ela precisa que alguém estenda a mão para ela. Porque ela vai se afundar cada vez mais. E o que nós estamos falando hoje com a Gislaine aqui é exatamente isso. Se você tem problemas financeiros, eles têm solução, né, Gislaine? Tem sim. Eu sou testemunha também disso. E como é bom quando a gente olha, eu falo sempre olhar no retrovisor, olhar o passado e dizer assim, ó, lá eu estava passando por isso. Era um sufoco, não dormia, gera irritação, gera preocupação, mexe com o nosso
saúde emocional, né? Mexe com todo o nosso organismo como um todo, né? E abala amizades, abala tudo, né? Mas quando a gente tem ajuda, aí a coisa muda, né? É igual como medicação, você que trabalha na área aí. Se a pessoa aplicar a medicação correta, como é que funciona? O remédio ele vai fazendo o efeito lento. Ah, não é rápido, assim, ó, pum, sair das dívidas. Resolveu? Não. Não. É aquele efeito gradativo, lento. Mas vai chegar uma hora que você vai vendo a melhora, vai vendo que tem a luz no fim do túnel, até que o problema se resolve. Mesmo o remédio sendo amargo. A maioria é amargo. A maioria do remédio é amargo. Mas se eu souber tomar as doses, né? Se eu tiver uma recomendação, né? Tudo isso ajuda, porque quando eu estou no problema, parece que eu não enxergo mais nada, né? E a disciplina também é importante. Opa, fala para os nossos ouvintes aqui. É muito importante a gente ter disciplina naquilo que a gente quer atingir. Que nem o exemplo do remédio. Se eu não tomar o remédio, o antibiótico naquele horário certo, ele já não vai fazer o efeito da cura, da solução daquele problema. Então tem que tomar as doses homeopáticas ali nos horários certinhos para que haja essa resolução. É a mesma coisa também essa disciplina financeira. Tem que ser ali bem regrado, falar, opa, agora não dá mais, parou. Então eu vou parar, vou tomar aquela decisão na hora certa. E quando que você realmente sentiu que você precisava de ajuda? Chegou um momento que você falou, chega, basta, não aguento mais. Eu senti quando eu precisava de ajuda, quando eu percebi que o meu salário não dava 5 dias. Meu salário, caía meu salário na conta, mesmo com a minha renda extra, e aquele salário não bastava para cobrir as contas do mês. Eu comecei a me desesperar, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho a minha casa e eu sou a mantenedora da minha casa. Eu precisava sair desse problema. Então eu falei, agora eu preciso de ajuda. Agora eu não consigo mais. Quer dizer, a pessoa ela tenta pelos seus meios, né? É como, de novo, o homem, né, que é teimoso. Não preciso médico, não preciso remédio, não preciso... Até que a dor aperta, agora ele vai ser medicado e vai ter que ser obediente. Como você falou, antibiótico. Gente, tem horário para tomar e tem que tomar até o fim a quantidade, dose homeopática certinho. Então, quando você se viu nessa situação, né, com 2 filhos, o salário não durava 5 dias. E as contas não param de chegar, né, Gislaine? Não param. Não param de chegar, os telefones não param de tocar. É muita cobrança, é muita pressão. Daí, nesse momento, como é que é? O que é a válvula de escape? É falar com alguma pessoa, buscar ajuda? Eu falei, o primeiro passo que eu fiz foi abrir o jogo com os meus filhos. Né? Os meus filhos já são grandes, já são bem orientados, então eu abri o jogo com eles. Falei, olha gente, está acontecendo isso e a gente vai ter que agora, né, procurar uma saída. E foi daí que eu me lembrei de você. Né, conheci você há alguns anos atrás, numa palestra que você foi ministrar na escola do meu filho mais velho. E aquela palestra calou fundo no meu coração. E ficou lá escondidinha. Até que eu lembrei dessa palestra, já conheci o teu trabalho aqui na igreja, né, os teus programas, lá do grupo dos empreendedores também, que a gente participa. E falei, eu vou pedir ajuda para quem pode me ajudar. Ótimo. E aqui eu quero fazer uma deixa, gente. Porque olha só, se você precisa de alguma ajuda na saúde, procura um profissional da saúde. Nós tivemos um programa aqui sobre imposto de renda, procura um contador. Ou você precisa procurar ajuda com a pessoa especialista naquela área. Comento isso, Gislaine, porque muita gente às vezes está com um problema financeiro e fala com outro amigo que também está com um problema financeiro. Acontece. E daí fica trocando as dores, né, os problemas, ou informações erradas. Por exemplo, tem muita gente que fala, não, fique tranquilo, 5 anos dívida caduca. Escutei bastante isso. Olha aí, ó, dívida não caduca. O que caduca é a inscrição do teu CPF no órgão de proteção ao crédito. Seja no SPC Brasil ou no Serasa, depois de 5 anos que você está lá inscrito, ele sai. Mas a dívida continua. Então o maior problema, quando eu falo que a pessoa não procura um consultor, não procura ajuda, é procurar ajuda no lugar errado.
Aí pode se agravar problema. Tem gente que fala, não, esconde o carro, não, faça isso. Só que essa pessoa ela não tem a competência para falar aquilo que ela está falando. E daí pode agravar ainda mais o problema da pessoa. Muito bem. Aí você procurou ajuda e daí, por exemplo, foi dado algumas tarefas para você fazer. Uma delas, por exemplo, preencher a famosa planilha. Ai. Como é que foi isso? Olha aí, vocês escutaram o ai? Ai. Essa planilha, olha, assim, quando a gente começa a colocar os dados ali, até o pãozinho de queijo que a gente compra na banquinha por R$1, colocar tudo ali, a percepção da realidade é um choque. É um choque, né? É chocante. É muito chocante essa percepção da realidade em ver os gastos desnecessários que a gente faz todo mês. Porque uma coisa eu acho que eu gasto tanto. É. Outra coisa é a hora que eu enxergo os números. Eu falo que a planilha, ela vai trazer a verdade, sabe? Então ela pode fazer a pessoa até surtar. Porque a pessoa pensa assim, né, Gislane? Eu gasto com água, luz, aluguel, telefone, internet. Ela vai ter amnésia financeira. Ela vai esquecer as contas. E uma planilha completa vai lembrá-lo de todas as despesas de todas as contas. Inclusive do pãozinho de queijo de R$1 lá da banquinha. Exatamente, porque daí a gente cuida dos grandes gastos e dos pequenos gastos, até que haja uma equação, né? A gente resolva essa equação que é, eu vou gastar dentro do que eu ganho, e não vou gastar mais do que eu ganho. Você estava muito endividada, médio endividada, como é que você se vê hoje? Olha, na minha situação, eu acredito que eu estava muito endividada. Com 2 filhos. Com 2 filhos. 2 trabalhos. 2 trabalhos. E assim, eu não conseguia dar conta daquela bola de neve que só crescia. Então, quer dizer, realmente, como eu falo, a pessoa com problemas financeiros sofre muita pressão. Não é à toa que empresas investem em educação financeira para os seus empregados. Né? Porque precisa resolver esse problema. Faz parte da qualidade de vida. Muito bem, Gislane. O primeiro passo, digamos, foi lá a planilha e você enxergou seus números. Aí a hora que você viu, os números não batiam. Não batia, eu sempre gastava mais do que eu recebia. Isso absurdamente mais. E antes da planilha, você tinha um caderno, você anotava alguma coisa? Aí eu tinha um caderno, mas eu anotava essas contas básicas, né? Água, luz, telefone, internet, escola, transporte, essas básicas. Essas grandes do mês mesmo, né? As necessidades essenciais. Mas as médias era só passando o cartão. Dava lá, passa no cartão. Passa o cartão. Ótimo. E quando você viu uma planilha que está por categoria de despesa, que você sabe qual que é o teu gasto, gasto com dependente, gasto com alimentação, estava tudo separado. Como é que você enxergou essas despesas? Foi uma visão assim esclarecedora. Foi muito esclarecedora a visão de ter assim por categorias. Aí eu pude ver o gasto X com as contas essenciais, X com colégio e X com os desnecessários. Daí você consegue perceber para onde está indo o dinheiro, né? Onde que está a torneira aberta. Onde estava a torneira aberta. Muito bem, Gislane. Nós vamos parar agora para um pequeno intervalo. E eu peço para você, olha, continua assistindo o programa de educação financeira. O assunto hoje é muito bom. Estou falando com a Gislane. Olha esse sorriso, né? Sorriso de quem não tem mais esses problemas. Consegui resolver. E sozinha, com 2 filhos, apesar de uma condição financeira lá ruim, o salário não durava 5 dias, hoje já está em outro patamar. E ainda, gente, ela vai falar mais um pouquinho do ponto a ponto, tá? Porque é um artesanato ali muito bem feito, de muita qualidade. Então peço para você, não saia daí, assista aí os nossos patrocinadores. Voltamos daqui a pouco.
Voltamos, e é com muita alegria, né, e com esse sorriso bonito da Gislaine, que nós estamos falando aqui sobre endividamento. É isso mesmo, dívidas, preocupações financeiras. Mas quando a gente já saiu desses problemas, dessas preocupações, e como é a melhor forma de sair? Estou aqui com a Gislaine Schmidt, ela é graduada em administração pela Uni Santa Cruz e nos últimos 25 anos atua como analista administrativo de processos cirúrgicos com responsabilidade. E também é microempresária, gente, lida com artesanato, né? E o seu dom é realizar sonhos ponto a ponto. Gislaine, para estar nessa situação que você está hoje, como é que foi esse passo a passo? Teve a planilha e depois daí você viu os números, teve que cortar gastos, reduzir gastos? Eu tive que cortar alguns gastos bem desnecessários. A primeira atitude que eu tive foi a decisão de não usar mais cartão de crédito. Porque é uma facilidade, né? Só que é uma facilidade que aprisiona, porque você passa o cartão um dia, a conta chega. É aquela ilusão, né, de dinheiro fácil, felicidade instantânea, é o prazer de você ter aquele bem na hora. Então, quando você não tem o cartão e não tem o dinheiro, daí não compra. Daí não compra. Continua, explica para os nossos ouvintes. Olha aí, ó. Primeiro corte foi os cartões de crédito. Primeiro foi os cartões de crédito, que eu percebi que isso que é a torneira aberta, na minha situação, era o cartão de crédito. Porque era muito fácil. Ai, tá na promoção, tá baratinho, são só R$ 30 por mês. E de 30 em 30, no montante final, na planilha, virou um prato cheio, né? E hoje, a atitude que eu tenho, eu faço aquelas 3 perguntinhas. Eu preciso, eu posso e... Eu quero, eu posso, eu preciso? Isso mesmo. Eu quero, E eu daí, posso, eu preciso. Se fez as 3 e... Uma foi não compra. compro. Se arrepende daí? Não. Não, né? Não me arrependo. Impressionante como funciona, né? Funciona. Então decorem, ó. Eu quero, é saber que você tem a vontade, você quer. Eu posso, você tem condição financeira, mas precisa. Então quando você perguntar, eu preciso, você vai descobrir, olha, na verdade eu não preciso, né? E na verdade, quando a gente olha o armário em casa, muita coisa em casa, a gente tem muita bugiganga, né? Muita coisa que você comprou e não usa. Esses dias eu e você, nós achamos lá uma churrasqueira elétrica, um negócio grande lá, né? Falei, gente, nem sabia que isso aqui existia. E um dia a gente comprou, e quando a gente morava em apartamento, faz mais de 17 anos que nós moramos numa casa, gente. Tava lá numa caixa. Mas é isso mesmo, né? A gente precisa impedir com que a gente gaste. E a Gislaine adotou o critério seguinte, não tem o cartão de crédito. Ou seja, se ela ia na panificadora com R$ 50, você gastava mais? Não gastava. E se tivesse o cartão? Gastaria, com certeza, porque é a facilidade. Então, olha só, é muito interessante quando você entra numa consultoria financeira, porque você cria mecanismos que vão lhe policiar. Né? Eu gosto muito de usar o exemplo do trânsito, né? Sinal verde, vai, gasta, pode ir embora. Sinal amarelo, cuidado. Sinal vermelho, para de gastar. Só que para parar de gastar, eu também tenho que tirar das minhas mãos esse poder de gastar, porque o cartão dá um poder, né? É verdade, o cartão é... Eu tinha uma amiga que falava assim pra mim, não passe vontade, passe o cartão. Olha, a dívida dela, eu achava que a minha era grande, mas a dela era muito maior. E durma com uma dívida dessa. E esse você cortou. E o que mais que você cortou, o que mais que você conseguiu reduzir? Eu procurei assim não investir, até inclusive na minha microempresa. Né? Eu comprava muito tecido na oferta, eu também parei com isso, reduzi o meu estoque. Tanto de estoque para produção quanto estoque para venda. Ó, dica para você aqui na telinha, empreendedor, tá vendo? Às vezes fazer estoque não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Então, repete, você reduziu o estoque. Reduziu o estoque para produção e reduziu o estoque para venda também. Daí só quando tivesse pedido lá no artesanato. Isso. Quando havia a encomenda, daí eu ia em busca do material. Pensando aqui hoje, né? Valia a pena fazer estoque? Não valia a pena. Era dinheiro parado? Dinheiro parado, que eu tenho coisa parada até hoje e que eu nunca usei. Olha só, às vezes quando a gente faz uma compra errada, é dinheiro que falta para conta de luz, conta de água, internet,
escola dos filhos. Então a educação financeira ela vem combater o endividamento, mas de uma forma bem produtiva, dizendo o seguinte, ó, não é que você não pode gastar, é que você deve gastar com sabedoria, né, Gislaine? Isso mesmo. Então, essa redução de estoque que eu fiz, tanto das entradas e das saídas, era aquele dinheirinho da pizza. Ó, eu pude economizar ali para poder comer uma pizza durante a semana. E os filhos, gostavam? Ah, daí eles gostavam, né? No começo eles também foram bem resistentes, porque a gente tem o hábito de gastar, né? Criou, já tinha aquele hábito de gastar, de fazer um lanche uma vez por cada 3 dias, todo final de semana almoçava fora, com a facilidade do cartão. Então isso foi um pouco também chocante para eles, esse corte. Eu entendo, até alguns ouvintes devem estar pensando, mas você continuou comendo uma pizza? Continuo. Porque às vezes, olha só, quando a gente tem lá um corte de despesa, uma redução, tem um ganho, eu falo o seguinte, vai comemorar. Sim. Porque esse gasto, ele é um investimento emocional. Porque olha só, deixou de fazer estoque, que era um dinheiro que estava lá parado e jogado fora, né? Deixou de usar o cartão de crédito. Sair comer uma pizza com os filhos, gente, melhor coisa, melhor investimento, né? Com certeza, é o melhor investimento que a gente pode ter. A gente come daí sem aquele peso sem culpa. Da dívida, sem culpa. Sem culpa, muito bem. E o que mais você conseguiu reduzir? Daí a gente reduziu também luz, um pouquinho de água. Mas tem como reduzir? Já é 3 pessoas, já gasta pouco. Ah, mas era a luz, o lema que era lá em casa, que até hoje a gente fala. Luz que se apaga é luz que não se paga. Olha, eu me lembro, meu pai vivia falando isso, Olha gente, só. você tá vendo? Então esse é o lema lá de casa até hoje. Sabe qual é um erro que as pessoas cometem, Gislaine? É que quando fala assim, ó, reduzir água, luz, eles falam, mas vai reduzir R$10, vai reduzir 20. Gente, você não sabe a quantidade de categoria de despesas e despesas que você tem para manter uma casa. São muitas. R$10 aqui, R$20 ali, 50 lá. Quando você descobre, é um bom dinheiro, né, Gislaine? É um bom dinheiro. É a parcela do cartão de crédito, só R$30 por mês? É a mesma coisa com a conta de luz. Só R$30 por mês. Só que aí vai economizar. Isso. E a economia você sempre multiplica por 12, porque R$30 no mês não parece muito. Mas 360 por ano já melhora, né? Bastante. Então, Gislaine, olha só, você está aqui, digamos assim, fazendo a medicação certa, os cuidados, enxergou os números, enfrentou os números, né? A planilha disse lá que você gastava muito mais do que você ganhava, aí corta aqui, reduz dali. O que começou a acontecer na sua vida financeira daí? Então, aquela dívida do cartão de crédito, ela continua aumentando, mas eu busquei o recurso daí, que você me indicou, dos super endividados. Lá eu pude fazer uma negociação muito boa, um parcelamento muito bom, sem aumentar a dívida. Ela começou a reduzir. E com isso a minha qualidade de vida também melhorou muito. A minha e os dos meus filhos. Então essa seria uma pergunta, né? Como renegociar uma dívida e qual a sensação de renegociar a dívida? Eram com 2 bancos, né, que eu tinha dívida. Eu renegociei com eles, com as suas indicações. E é uma sensação assim, eu chorei. Eu chorei porque eu fiquei muito emocionada. Mas é um choro? Um choro de alívio. Choro de alívio, choro de alegria, de não carregar mais aquele peso. Vitória. Joia. Então, a Gislaine está falando de um programa que nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, em outros tribunais pelo Brasil, junto à Procons também, que é o super endividado. O que acontece? Lá vai ter um advogado que ele vai mediar a sua dívida junto aos seus credores. E às vezes você não pode pagar no advogado. Então o que você faz? Procura lá o super endividado, eles fazem uma ficha, documentação, pegam o nome do banco para quem que você deve e convida eles para negociar essa dívida. E naturalmente o que acontece? Ali na mediação é feito o quê? Uma forma com que a pessoa consiga pagar, né? E você então renegociou de uma forma que você consegue pagar a sua dívida e vitória, hein, Gislaine? Vitória, com a graça de Deus. Olha, foi um alívio tremendo. Para essas pessoas que não procuram ajuda, que estão lá tentando sozinha e cada vez se afundando mais, o que você recomenda? Eu recomendo que vocês façam a planilha,
com todos os gastos. Conversem com a família, porque muitas vezes a família não sabe a real situação, e busquem ajuda. Busquem ajuda do profissional. Olha aí, ó, conversa, família tem que conversar de finanças também, para com esse tabu. Marido, mulher, filhos, né? A Gislaine convidou os filhos e falou, gente, ó, a situação é essa, deixar bem transparente. Não é cobrança, é uma conversa, porque daí um vai ajudar o outro com sugestões, com ideias, né? Com redução de gastos, e aí todo mundo ganha, tá? Agora, pai e mãe que esconde dívida, um dia essa dívida sai debaixo do tapete, né, Gislaine? É verdade, e os filhos vão acabar cobrando. A família sofre, todo mundo sofre, né? Qual o seu próximo passo? Quantas ações aí? E agora? O que você pensa agora pra frente, hein, Gislaine? Agora que eu tô estabilizada, sem as minhas dívidas e não criando mais dívidas... Opa, para aqui. Vocês escutaram isso, gente? Eu atendo muita gente. O problema é esse, sabe, Gislaine? A pessoa, ela saiu das dívidas, ela se sente o máximo. Daqui a pouco tá cheia de sacola. Daqui a pouco faz um monte de dívida. Não pode, não é bem assim, né, Gislaine? Não é bem assim. A gente tem que se manter disciplinado e não criar mais dívidas. Pode gastar. Pode. Entendeu? Ó, pode Tranquilo. fazer lanche, comprar roupa, gastar, pode. Mas é com sabedoria, gente. A gente gasta olhando a planilha, olhando o saldo no banco. Antes a pessoa estava endividada porque não olhava isso, né? Então, sim, só olhava o seguinte, meu cartão tem crédito, né? Tem limite, passa o cartão. Agora não é mais assim, né? É verdade. E importante são aquelas 3 perguntinhas. Eu quero, eu posso, eu preciso. Evita muita compra, né? Muita. Evita muita compra, né? Gislaine, é muito bom que você está participando desse programa, deixando ajuda para muita gente que está com problema de dívida. E nós queremos juntos deixar um recado para você. Existe saída, gente. Existe uma solução. O nosso Deus é maior que qualquer banco, qualquer problema financeiro. Então, olha só, você que está passando por dificuldades financeiras, assista o programa Educação Financeira, nós temos vários assuntos, vários temas, procure ajuda. Se você quiser, entra nas redes sociais, pode procurar lá o Temir Farinhas, eu envio a planilha para você, essa planilha chata que a Gislaine respondeu, porque é chata mesmo, tem muita despesa, mas ela vai servir como um mapa, vai dar uma orientação para você, ó, a partir daqui você não pode mais gastar. E aí você começa a controlar sua vida. Gislaine, eu ia pedir para você deixar um recado aqui para os nossos ouvintes. O que você falaria para eles aqui? Então, gente, o importante é, como nós falamos aqui, procurar ajuda, não criar mais dívidas, conversar com a família, trazer todo mundo junto, para que esse problema seja solucionado e procurar ajuda mesmo. Tem aí a nossa internet que pode colaborar com dicas, com sugestões. Procura o Altemir, ele manda a planilha para vocês. E disciplina, isso é muito importante também. Ótimo, muito bom. Aqui na PIB nós temos o Crowd Finanças, tem a Rede Família, tem muito material sobre educação financeira. Você precisa entrar lá no link da PIB, Rede Família, e procurar os nossos cursos que vão ajudá-lo a resolver seus problemas financeiros, até as suas dúvidas. Olha, hoje, gente, foi muito bom receber a Gislaine. É maravilhoso ver uma pessoa vitória, gente. Olha, não importa o tamanho da dívida, importa é enfrentar essa dívida, tá? A Gislaine foi o nosso Davi aqui de hoje do programa, né? Com 2 filhos, 2 trabalhos ao mesmo tempo, muita pressão, muita ligação e acabou se livrando da dívida. Eu quero que você assista o programa, compartilhe nas redes sociais, fale com seus amigos e recomende o programa Educação Financeira. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.